Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro. Antes da meditação de hoje, vamos ouvir os testemunhos dos maravilhosos grupos de evangelização. Bom dia, paz e alegria a todos. Sou Carlinhos da Fraternidade Remidos, aqui de São Paulo. A nossa fraternidade é do Yeshua. Nesses dias 21, 22 e 23 de outubro, nós tivemos o nosso encontro com 40 cursistas e 18 pessoas na equipe de trabalho. Muitas graças foram realizadas nesse retiro. Uma mulher nos relata que há 10 anos ela não se confessava, apesar dela participar de um grupo de oração, só que aí no momento do barro, ela se sentiu tocada a buscar a confissão e ela se confessou. Outro relato de uma moça que não acreditava em Nossa Senhora, e ela nos relata que após o momento de Maria, ela passou a acreditar na nossa mãe, a mãe de Jesus. E foram muitas graças realizadas. Louve e agradeça a Deus por tudo, paz e alegria a todos. Paz e alegria, eu sou o Ricardo da Priscila. Eu sou a Priscila do Ricardo. Nós somos da Fraternidade Caná São João Paulo II de São Bernardo do Campo. Fizemos o nosso encontro nos dias 22 e 23 de outubro. Concluímos o encontro com 51 casais cursistas. Na equipe tivemos 27 casais de nossa fraternidade e mais um casal da Fraternidade São Luís e Santa Zélia. O encontro transcorreu muito bem, os casais já estavam bem abertos desde o princípio e sempre muito solícitos ao que era proposto. O encontro foi bem trabalhoso pela grande quantidade de pessoas, mas a equipe trabalhou com muito empenho e doação. Separamos 2 folhas de impressão, que mais nos chamaram a atenção. A primeira, o casal diz assim: tínhamos muitas dúvidas em nosso relacionamento, inclusive há alguns meses pensávamos em separação. Agora estamos fortalecidos e com certeza de que somos o que Deus sonhou para nós e que temos que sacramentar a nossa união e viver para fazermos um ao outro feliz. O outro casal disse assim: estávamos um pouco abalados no casamento e afastados de Deus e da igreja. Agora nos sentimos renovados e com a certeza de que Deus tem um sonho para a nossa vida. Estamos muito felizes por ter participado. Uma última situação que muito nos chamou a atenção foi um casal que procurava com um afinco um encontro para casais. E aí então, olhando na internet, no Facebook, viu o folder do nosso encontro, entrou em contato e veio então até nós, Se apresentaram dizendo: ninguém nos convidou, mas nós conseguimos chegar por esse meio de evangelização. Paz e alegria a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditação na carta aos Efésios, hoje capítulo 6, versículos de 1 a 9. Honremos o Senhor da vida, cuja paternidade transborda em todos os pais desse mundo. Como ontem explicamos, São Paulo vê todos os relacionamentos à luz da entrega de Jesus na cruz. Existem escravos? Muito bem, aproveitem para ser iguais a Jesus, que renunciou à sua natureza divina, assumindo a condição de escravo. Quem ainda depende dos pais, veja neles o Pai do céu, o grande Pai de todos. O que importa é obedecer como Jesus fez, se entregar como Jesus, na cruz, amar até dar a vida. Da carta aos Efésios. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é o que é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa,
a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero como a Cristo, não para servir aos olhos como quem busca agradar os homens, mas como escravos de Cristo, que se apressa em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor e não a homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor dele, o vosso, está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, para a meditação de hoje, melhor não podemos encontrar do que o Catecismo da Igreja no quarto mandamento. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus vai te dar. Deus quis que depois de si honrássemos os nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Temos obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para nosso bem, revestiu da sua autoridade. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos nas suas relações com o pai e a mãe, mas diz a respeito igualmente das relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Exige que se preste honra, afeto, reconhecimento aos avós e a todos os antepassados, e é, enfim, extensivo também aos deveres dos alunos para com os professores, que são um pouco pais também, dos empregados para com os patrões, dos subordinados para com os chefes e dos cidadãos para com a pátria e para com os que administra ou governa. Esse mandamento implica e subentende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes e todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre outros ou sobre uma comunidade de pessoas. Talvez nunca tínhamos pensado que fosse tão abrangente o quarto mandamento, mas escuta bem aonde o catecismo vai chegar. A observância do quarto mandamento comporta a respectiva recompensa. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. O respeito por este mandamento proporciona, com os frutos espirituais, os frutos temporais da paz e da prosperidade. Pelo contrário, a sua inobservância acarreta grandes danos às comunidades e às pessoas humanas. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Nela se fundamenta a honra devida aos pais. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo seu pai e pela sua mãe, nutre-se do afeto natural nascido dos laços que os unem. É isso que exige o preceito divino. Enquanto viver na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo o que eles lhe mandarem, para seu bem ou da família. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Os filhos devem também obedecer às prescrições razoáveis dos seus educadores e de todos aqueles a quem os pais os confiaram. Mas se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, não o faça. Deus quis honrar o pai pelos filhos
e cuidadosamente firmou sobre eles a autoridade da mãe. O que honra o pai alcança o perdão dos pecados, e quem honra a mãe é semelhante àquele que acumula tesouros. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos, e será ouvido no dia da sua oração. Quem honra o pai gozará de longa vida, e quem lhe obedece consolará a sua mãe. Filho, ampara o teu pai na velhice. Não lhe dês desgostos durante a sua vida. Mesmo se ele vier a perder a razão, sê indulgente, não o desprezes, tu que estás na plenitude das tuas forças. É como um blasfemador o que desampara o seu pai, e é amaldiçoado por Deus aquele que irrita a sua mãe. O quarto mandamento da lei de Deus manda que honremos também todos aqueles que, para o nosso bem, receberam de Deus alguma autoridade na sociedade, e esclarece os deveres dos que exercem esta autoridade, bem como os daqueles que dela se beneficiam. Os que estão sujeitos à autoridade considerarão os seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros dos seus dons. Submetei-vos, por causa do Senhor, a toda a instituição humana. Procedei como homens livres, não como aqueles que fazem da liberdade capa da sua malícia, mas como servos de Deus. A sua colaboração leal comporta o direito e às vezes o dever de uma justa reclamação de quando lhes parecer prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. A submissão à autoridade e corresponsabilidade pelo bem comum exige moralmente o pagamento dos impostos, o exercício do direito de voto, precisa votar, e a defesa do país. Dai a cada um o que lhe é devido, o imposto a quem se deve o imposto, a taxa a quem se deve a taxa, o respeito a quem se deve o respeito, a honra a quem se deve a honra. Os cristãos residem na sua própria pátria, mas vivem todos como de passagem. Esta é a carta a Diogo Neto, tão famosa e tão bonita. Em tudo os cristãos participam como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Obedecem às leis estabelecidas, mas pelo seu modo de vida superam as leis. Tão nobre é o lugar que Deus lhe assinou, que não lhes é lícito desertar. E agora, irmãos, depois desta breve meditação, podemos ler novamente o trecho da palavra à luz de tudo o que meditamos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é o que é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero como a Cristo, não para servir aos olhos como quem busca agradar os homens, mas como escravos de Cristo, que se apressa em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor e não a homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor dele, o vosso, está nos céus
e diante dele não há acepção de pessoas. Vamos agora, irmãos, anotar as frases que mais mexem conosco. Estamos prontos nesse momento para escolher um propósito que norteie o nosso dia. Vamos refletir mais um pouco para pensarmos em como poderemos colocar em prática a obediência que hoje a palavra nos convida. Obedecer e se entregar como Jesus, na cruz, amando até dar a vida. Paz e alegria a todos. Vós sabeis bem que cada um, seja ele escravo ou livre, receberá de Deus o bem que ele fez. Paz e alegria a todos. De pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece.
das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós. Que eles achem os seus caminhos. Amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das